Olá, sou Neuza Berger e está começando mais um programa Vamos Juntas. Gente, todo mundo escuta falar sobre gestão social, sobre terceiro setor, mas são assuntos que a gente precisa de um pouquinho mais de entendimento para entender esse processo todo. E aqui hoje a gente vai conversar sobre esses temas com a Ana Cláudia, que está aqui, gente, fera no assunto. Ana Cláudia, se apresenta pra gente. Você tem um histórico aí bem interessante nessa área, né? Tenho sim. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer. Pelo convite, meninas. Bem, eu sou a Ana Cláudia Simões, né? Minha formação ela é meio multidisciplinar, porque quando ainda, né, saído da adolescência e focando numa atividade, eu percebi que era necessário complemento de conhecimentos para eu chegar no que eu queria, né? Numa proposta diferenciada de prestação de serviço. Uhum. Então, minha graduação é contábeis, depois eu fiz pós na área de auditoria, na área de planejamento tributário, aí entendi bastante da normatização legal, fiz também pós em direito civil, processo civil, depois eu comecei na área que eu realmente me identifico e gosto, que é lidar com pessoas. Uhum. E aí, sim, eu fiz as minhas especializações, os meus cursos na área de terceiro setor, de gestão social, e a cereja do bolo, por enquanto, porque eu não paro de estudar nunca. Não quero e não vou parar, foi o meu mestrado em políticas públicas e desenvolvimento local, onde a minha ênfase na linha de pesquisa foi política pública de assistência social. E, Ana Cláudia, a gente escuta falar, por exemplo, gestão social, a gente fala, é uma ONG. É simples assim? Não é simples assim. Não é. É isso? Não é. Na verdade, ONG era um apelido antes de existir a normatização que hoje existe, o Marco Regulatório do Terceiro Setor, que criou a figura, né, jurídica da OSC, que é a Organização da Sociedade Civil. Antes só existia essa nomenclatura ONG, que é uma sigla, Organização Não Governamental. Então, era um grupo de pessoas da sociedade civil, né, exercendo atividades que, a princípio, seriam prerrogativas do governo, mas não era o governo. Uhum. Então, vinham para somar as políticas públicas desenvolvidas pelo primeiro setor, que é o governo. E gestão social vamos dizer, a expressão do momento há muito tempo, mas agora mais em voga ainda, porque não há outro caminho. A profissionalização das ações de boa vontade. Eu posso resumir desse jeito. Muito né? interessante. Muito porque legal. a gente vê pessoas de muito boa vontade criando, né, e se organizando. E quantas vezes a gente não vê essa profissionalização, né? Às vezes as pessoas não conhecem das leis, não conhecem profundamente. E perdem, às vezes, a oportunidade e não conseguem, talvez, né, amiga? Captar recursos. E fazer o que poderia fazer. Porque é muito sofrido, né? Você ficar dependendo, né, de recursos. Porque só tem das muita pessoas gente que eu vejo físicas. assim, Ana Cláudia, você deve deparar com essa situação. As pessoas acham assim que a ONG ela vai funcionar só com voluntariado, com pedido, né? Lá vem aquela petição, né? A gente escuta assim, a pessoa está pedindo de novo, mas não precisa ser assim, não é isso? Exatamente. É para isso que existe a gestão social. A gestão social. Eu sempre costumo dizer isso já desde 1999, né? Quando pouco se falava em terceiro setor, eu já atuava no Espírito Santo e fora do estado nessa área, e eu sempre falava, no meu ponto de vista, a gente tem que focar em resultado. Não é resultado econômico e financeiro, é um resultado social. Uhum. Mas não há outro caminho para alcançar o resultado que não seja através de planejamento, organização, execução com qualidade e manutenção e monitoramento dos resultados, para você encontrar os problemas, mitigar ali as externalidades, as possíveis fragilidades e ter um plano de ação para aquilo que possa vir a dar errado, né? Isso é o quê? O que as empresas fazem no segundo setor, com o foco do lucro. As entidades sem fins lucrativos devem repetir esse modus operandi, né? Esse roteiro, esses protocolos, no terceiro setor. Só que o foco vai ser o resultado social, não vai ser o resultado financeiro e econômico. O dinheiro, ele é o meio para chegar no fim. Porque não há que é o contrário do segundo possibilidade de se alcançar resultados abrangentes, pulverizados e perenes se não houver investimento financeiro. Só que quem financia são as pessoas que têm dinheiro, as empresas que têm dinheiro. E essas pessoas têm um ritual
para ter certeza do investimento Sim. que eles estão fazendo. Então, tem lógica, tem análise, querem relatórios, querem números, querem gráficos. E chegou um momento que não dá mais para o terceiro setor lutar contra isso. Não quebrar o paradigma e não lutar contra isso é, infelizmente, ter uma vida curta. Então, é hora de baixar a guarda, compreender que gestão não é perder a emoção, é só somar o coração ao coração a razão. E aí você vai ter mais recurso para poder fazer mais o que o coração está pedindo. Mas não há possibilidade mais nesse caminho, já há 10 anos, né? Agora com o marco regulatório ficou impossível, por exemplo, conseguir recurso público se você não tiver totalmente legalizado, regularizado, com toda a documentação, capaz de apresentar relatórios técnicos, quantitativos e qualitativos, com uma equipe que apresente isso para os órgãos públicos, que faça as defesas de indeferimento de prestação de contas, né? Então não tem outro caminho. Gestão social é isso, é você conseguir profissionalizar o caminho para chegar naquela finalidade tão bonita de toda a ONG. E a gente pode dizer que existe recurso. Existem. Então vezes não vai segura aí existir que a gente vai dar uma Existem, paradinha para entender como as ONGs precisam se organizar para poder desempenhar ainda melhor, não é, Ana Perfeito, Cláudia, os isso seus aí. papéis. A gente já volta com essa conversa deliciosa depois dos comerciais. Só um minutinho. Você está assistindo Vamos Juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Além de goiabeiras e laranjeiras, nova loja em Campo Grande. Estamos de volta e aqui com a gente Ana Cláudia Simões. Estamos falando sobre gestão social e a importância de se ter conhecimento para tocar as ações de boa vontade, né, Ana Cláudia? Não foi isso, Karine, que a gente estava falando? Exatamente a pergunta, né, que eu deixei no bloco anterior. Então, existe investimento, existe Recurso. existe dinheiro. E o que está faltando? Bons projetos? Exatamente, isso? eu acho que falta... Por exemplo, eu tenho boa vontade. E aí eu quero ajudar. Eu juntei uma turma e eu preciso me organizar. Perfeito. A primeira dica que eu dou, inclusive, né, no Social em Foco, o primeiro tema que eu trato é esse, reflexões para quem pensa em abrir uma ONG. Você sabe no que está entrando? Nenhuma empresa dá certo sem o empresário fazer essa pesquisa. Terceiro setor não é diferente. Então, quais são as obrigações desse ramo social que eu estou entrando? O que eu preciso ter? Quais os custos inerentes? Porque você vai ter que começar a pagar taxas para poder se regularizar. Depois de regularizado, você vai ter que manter regular. Isso você vai ter que ter alguns profissionais, por exemplo, um contador. Então, fazendo a reflexão inicial corretamente, talvez a conclusão chegue. Não, a gente está querendo ajudar, mas a gente não quer essa burocracia. Ou a gente não tem recurso para tocar isso. Nesse caso, o melhor caminho é se aliar a uma instituição que já existe, já regular, e você soma no seu trabalho. Mas existem grupos que querem e sentem que estão no momento de se apropriar em necessidade de gerir, de coordenar, de ideologicamente definir, e aí já há um conflito quando se alia a um grupo que já existe. Então, aí sim é o caso de regularizar, mas a primeira coisa é procurar orientação, para você se ver nesse negócio social, negócio porque o foco é o resultado, mas é um resultado social. Mas se não pensar assim, não vai provavelmente vai dar errado, né? Porque existem recursos. Eu ouso dizer que existem recursos não acessados até hoje, ou pouco acessados, fora do país, dentro do país, recursos públicos. E o que distancia? Onde que está o gap problema disso aí? né? Onde que está o problema? O problema é a escrita técnica do projeto e a apresentação desse projeto, que tem que aliar a emoção e o coração do idealismo, porém com a capacidade de demonstração técnica para quem tem o dinheiro e vai colocar esse dinheiro no projeto. Então, assim, existem projetos que são eliminados na primeira leitura dinâmica do resumo nas bancas de avaliação. Pode ser maravilhoso, mas ali já... O primeiro a passo apresentação... vai ser o papel, né?
realmente quem tem recurso, né? As grandes empresas ou as pessoas físicas mesmo, elas vão pedir algo para ler. Então, o primeiro contato vai ser com o papel. Se já estiver no caminho errado, a chance daquela pessoa não te ligar já diminui. Por exemplo, recurso no exterior. A maioria das pessoas no nosso país, e principalmente que trabalham voluntariamente, não tem fluência no inglês. Mas e se tivesse? E quantos voluntários poderiam ajudar nisso? Quantas pessoas no nosso município, na nossa rua, no nosso bairro, que são fluentes no inglês, que poderiam ler e escrever e captar esses recursos que estão aí, as nossas ONGs não chegam neles, né? Então, a profissionalização tem todos esses vieses a trabalhar. A escrita do projeto, a apresentação do projeto, os tipos de recurso, os requisitos para acessar cada recurso, o quanto você tem de equipe disponível para ser capacitada ou já capacitada para poder pegar o boi, né, pelo chifre mesmo, correr atrás. Não pode ser uma instituição que foque exclusivamente no fazer. Tem que ter uma equipe que seja de voluntários, a princípio, porque o ideal é que você respeite a característica das pessoas, quem quer ser voluntário é voluntário e acabou, mas que você também faça um caixa para contratar profissionais. Esse é o caminho, né? Mas existe, por exemplo, a equipe de voluntários para o fazer e não existe para o pensar. Não existe o para relatar, não existe o para formalizar. E aí se perde ali. Se perde. Então, uma coisa, às vezes, muito bonita, muito bem feita, operacionalmente falando, com resultados sociais de transformação das pessoas fantásticos, vão se perder, porque vai chegar um momento que não vai conseguir captar esse recurso. Então fica a dica aí, a importância das ONGs, né, se organizar, se profissionalizarem, né? Isso. E, gente, a gente tem um minutinho, eu queria muito, Ana Cláudia, que você falasse de um evento que vai acontecer ano que vem. E você vai ter uma participação muito importante. Fala pra gente, né? Que orgulho, a capixaba lá desse evento e a importância, inclusive, para esse setor. É muito legal, né? Tive a oportunidade de me inscrever e fui uma das selecionadas, são 27 palestrantes, é o Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica. Olha. Né? Então, a estratégia remete à gestão social que a gente está conversando. Então, vão ser 4 dias desse evento lá em Santa Catarina, lá em Florianópolis. Esse evento, vão ser 27 palestrantes, ele vai ser focado na estratégia, vão ser palestras de vários temas diferentes, mas todos sempre levando para a profissionalização. E um grupo de pessoas de movimento social mesmo, lá de Santa Catarina, que são idealizadores de um desenvolvimento sustentável, acreditam e querem fomentar os 17 Objetivos do Milênio, traçados pela ONU numa reunião de 2015, né? E tem uma agenda agora para 2030, então esse grupo de Santa Catarina organizou, eu não lembro qual é a edição que está, todo ano tem esse fórum interamericano. Esse ano teve a novidade de ter um processo de seleção dos palestrantes, porque antes eram convites, né? Então foram mais de 200 pelo e-mail que eu recebi. Atrasou um pouquinho até a resposta, porque eles receberam mais de 200 currículos. A gente apresentava 3 temas, né, que poderiam ser de interesse do fórum, e o currículo e a experiência, né? Aí eles tinham que analisar para fazer... exatamente, selecionaram em cima desses critérios e eu fui escolhida. Vou falar sobre captação de recursos junto a empresas privadas, o que fazer e o que não fazer para otimizar essa captação de recursos. O olhar do outro lado, né? Como é que quem tem o dinheiro olha para o seu projeto, o que ele vai querer ver? Que pela experiência na área, eu participei de diversas bancas de avaliação, né? Estive e estou, né, muitas vezes do outro lado olhando, então eu sei aonde as instituições pecam e a gente vai colaborar um pouquinho socializando essa experiência. Um orgulho. Muito obrigada. Nosso tempo já acabou, um prazer, Ana Cláudia, ter você aqui.
Muito enriquecedora essa conversa, né, Karine? Eu acho que é tão importante a gente ter conhecimento para tentar desenvolver o trabalho da melhor forma possível. Isso. E assim a gente consegue Objetivo. abranger todo mundo, né? É isso aí. Eu gosto muito do fazer e sinto que o meu dom que Deus me deu é colaborar nesse como fazer. Ai, que ótimo. Então a gente termina aqui. Infelizmente o nosso tempo já acabou, mas fica aí com essa conversa deliciosa com a Ana Cláudia e a Karine aqui. Obrigada, gente. Até amanhã. Obrigada. Beijo. Até. Você assistiu Vamos Juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Além de goiabeiras e laranjeiras, nova loja em Campo Grande.